tá certo? Êxodo capítulo 32, verso 19. Alexandre, baixa o fundo aqui no altar, só um pouquinho. Vou começar a te testar, que é para tu já ir pegando a manha. Aí, pronto, olha, tá vendo aí como não é tão difícil? Às vezes eu vou fazer umas coisas de propósito, só para ver se você tá testado. Mas é assim mesmo, a gente vai aprendendo, e quando pegar um jeitinho ali, eu vou convidar você, peço até perdão, né? Senta, levanta, mas fica mais uma vez em pé, para a gente fazer só a leitura da palavra. E aí você vai sentar, e eu garanto a você que você vai ficar tranquilo aí, tá bom? Êxodo capítulo 32, verso de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu, assim que ele se aproximou do acampamento, viu o bezerro e a dança, e a ira de Moisés se acendeu. E ele lançou as tábuas da lei e as quebrou ao pé do monte. E ele tomou o bezerro que eles tinham feito e queimou no fogo, e moeu até se tornar pó, e o espalhou sobre a água, e fez os filhos de Israel beberem dela. E disse Moisés a Arão: O que este povo fez a ti, para que trouxesse tão grande pecado sobre eles? E Arão disse: Que a ira do meu Senhor não se acenda. Conheces o povo, que é inclinado para fazer o que é mal. Porque me disseram: Faze-nos deuses, que irão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele, porque demorava a descer do monte. Verso de número 24. E eu lhe disse: Todo aquele que tiver ouro, que o arranque. E assim eles me deram. E então eu lancei no fogo, e formei deste ouro o bezerro. E quando Moisés viu que o povo estava nu, porque Arão os havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, então Moisés se colocou na porta do acampamento e disse: Quem está do lado do Senhor? Isso é uma pergunta. Pergunta aí para esse irmão que está do seu lado: quem está do lado do Senhor? Quem está do lado de Deus? Pergunta importante, né? Que Moisés fez: Que ele venha a mim. E todos os filhos de Levi se achegaram a ele. Coloque a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, aqui está a palavra que será ministrada nessa noite. Que possa o teu Espírito ter liberdade para falar através da minha boca, e o teu nome seja glorificado. Prepara o coração, a mente, o ouvido, Senhor, do teu povo, para entender e receber aquilo que o céu está preparando para o nosso coração através da palavra. Repreende toda a seta do inimigo, repreende toda a mente dispersa, tudo aquilo que o inimigo queira colocar como empecilho. É assim que nós oramos e agradecemos, e apresentamos esta mensagem que vem do teu coração, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Pode sentar. Repita comigo: quem está do lado do Senhor? Pergunta importantíssima que Moisés fez. É uma das melhores perguntas já feitas no Antigo Testamento. Moisés desce do monte com os 10 mandamentos, com aquilo que Deus mandou escrever para o povo. E quando ele desce do monte, o que ele viu o irritou profundamente, o enfureceu. E não é de se admirar. Deus tinha acabado de tirar o povo de uma escravidão egípcia, e na primeira oportunidade o povo estava adorando um bezerro de ouro, e ainda se comportando de forma imoral. Muitas pessoas hoje pensam que estão do lado do Senhor, que estão do lado de Deus. Muitos até religiosos afirmam estar do lado de Deus. A Bíblia diz em Tito capítulo 1 versículo 16 assim: No tocante a Deus, professam com a boca conhecê-lo, entretanto negam com as suas atitudes. Por isso que são abomináveis, desobedientes, estão reprovados para toda boa obra. Alguns membros que frequentam igrejas também acham e fazem essa mesma afirmação: eu sou de Deus, eu estou com Deus,
Meu negócio é para Deus. Mas nós vamos ver aqui hoje que às vezes a boca fala uma coisa e as atitudes demonstram outra. Mateus capítulo 7, verso 21. Jesus disse: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas entrará aquele que faz a vontade de Deus que está nos céus. Então é muito fácil a gente sair por aí dizendo que é de Deus, que está com Deus, que tem a presença de Deus, Senhor, Senhor. Mas Jesus lhe dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Então, essa pergunta que Moisés fez é uma pergunta que a gente tem que fazer: quem realmente está do lado de Deus? Quem está do lado do Senhor, do Deus Criador? É por isso que nós não podemos julgar somente pela aparência. É por isso que nós não podemos julgar pelo que a pessoa está falando. Mas a gente tem que julgar baseado nas suas atitudes. Nós devemos ser cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Está escrito em Tiago 1:22: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque aquele que escuta, mas não pratica, engana a si mesmo. É enganado, porque acha que está do lado de Deus. Na verdade, Deus se fez inimigo por causa das próprias atitudes. Então, pergunta mais uma vez para esse irmão que está do seu lado: quem está do lado de Deus? Primeiro, os que permanecem na verdade. Vou repetir: quem está do lado de Deus são os que permanecem na verdade. O povo de Israel aqui vira as costas para o Deus que os libertou, que os tirou da escravidão. Irmão, esse povo, Deus abriu o mar vermelho. Deus levou esse povo pelo deserto, dando-lhe comida, não permitindo que as suas vestes nem os seus calçados se estragassem. Deus derrotou os inimigos de Israel. O povo não lutou, foi Deus quem fechou o mar e acabou com o exército de Faraó. E agora o mesmo povo se recusa a ficar sobre a verdade de adorar o único Deus. Você pensa que o povo de hoje não tem o mesmo problema, não? Dizemos que amamos a verdade, mas a gente não permanece na verdade. Olha, eu vou fazer tudo certo, só dura uma semana. Olha, missionário, eu vou fazer desse jeito, só faz os primeiros dias, não permanece. A palavra que sai da boca dela ou dele é desmentida pela própria atitude. Nós rapidamente nos comprometemos as questões da fé, da doutrina, negocia fácil. Ao invés disso, deveríamos odiar o caminho da falsidade e da mentira, mas não é o que acontece. Salmo 119, versículo 1, do 1 ao 4, diz assim, ó: bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurado os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, que não vive na iniquidade, antes anda nos seus caminhos, porque ele ordenou os mandamentos para que os cumpra. Efésios 6,14, Paulo diz para a gente enfrentar as forças do mal. Efésios 6,14 diz: estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade. Jesus disse: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, quem são os que estão do lado de Deus? Primeiro, diga assim: quem permanece na verdade. Tem muita gente para pouco barulho. Diga: quem permanece na verdade. Não adianta. Se você diz uma coisa e faz outra, você espalha, você afasta. Quando Jesus disse que não é por mim, é contra mim,
Ele estava dizendo isso num contexto onde um mágico queria fazer milagres, prodígios em nome de Jesus. E Jesus ensina aos discípulos, ainda que ele fale, ainda que ele diga, observa as atitudes. Irmão, eu tenho a minha santinha lá na minha casa. Olha, irmão, eu gosto de tomar uma cervejinha de vez em quando. Eu gosto de escutar uma musiquinha do mundo. Mas eu estou na igreja. Você está espalhando. Sabe o que é espalhar? É eu pegar um bocado de bolinha, coloco bem bonitinha. Aí lá vem tu, bagunça. Dá trabalho organizar. Aí o camarada vem e espalha. Porque não permanece na verdade. O que eu acho bonito na Bíblia é que Deus não está preocupado com o que a gente fala. Deus está preocupado com o que a gente faz. Porque se o que a gente faz está de acordo com o que a gente fala, é maravilha. Segundo, quem realmente está do lado de Deus? Os que estão satisfeitos com a verdade. Repita comigo: os que estão satisfeitos com a verdade. O povo, missionária Sueli, nunca estavam satisfeitos. Deus disse: o que eles querem? Querem um lugar para adorar. Constrói um tabernáculo. Aí o povo começou a murmurar. O que eles querem? Eles querem comida, mas não querem qualquer coisa. Eles querem carne. Eles querem pão. Porque eram que os pais diziam: então vamos fazer cair do céu. O que eles querem? Eles querem água, mas não querem água de poço. Eles querem água límpida. Toca na rocha que eu vou sair. O que eles querem? Nunca estavam satisfeitos. Você conhece alguém assim? Adianta Deus dar alguma coisa? Deus vai dar, vai ser bom só durante um tempo. Daqui a pouco ele vai reclamar de outra coisa. Os filhos de Israel nunca estavam satisfeitos. Desde o momento em que saíram do Egito, tudo que eles faziam era reclamar. Nunca está bom. Nunca está do jeito que ele quer. Nunca está do jeito que ele acha que tem que ser. Sempre tem alguma coisa errada. Sempre tem algum defeito. Sempre tem algum problema. É melhor Deus descer do céu e dar ele, né? O universo para governar. Porque nunca está satisfeito. E aqui a reclamação de Moisés, ela não volta para o monte, não. Você não vê Moisés: vou subir de novo o monte, vou reclamar para Deus tudo que vocês estão fazendo aí. Não. Moisés, quando desce lá, que vê a situação, Moisés já conhece o povo. Moisés vai lá no irmão dele, Arão, que ficou responsável para tomar conta do negócio. Ele vai a Arão. Arão, o que aconteceu? Moisés, tu demorou a descer. Tu sabe como é o povo, né? Se eu não fizer como o povo quer, eu apanho aqui, hein? Olha aqui, homem fraco. Se eu não fizer o gosto do povo, eu saio aqui apanhado. Eu tive que derreter o ouro. Eu tive que fazer o bezerro, porque o povo estava pedindo. O povo estava clamando. O povo de Deus precisa estar satisfeito com a verdade, com o necessário. Muitas vezes a gente é como a igreja da Galácia. Gálatas 1:6 diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Irmão, quando estamos satisfeitos com a verdade, nós não vamos procurar outras coisas, outras vias. Está cheio de crente dentro de igreja que ainda vai no rezador, que ainda vai na macumba, que ainda vai pedir negócio a santo de igreja católica, estando da igreja, porque não está satisfeito com a revelação da palavra, porque a verdade não entrou ainda no coração. Ele não compreendeu o que o Deus que ele professa seguir pede a ele. É por isso que a Bíblia está dizendo isso. Caíram da graça, procuraram outro meio, porque não estão satisfeitos com o que Deus está proporcionando para hoje. Sempre querem mais, sempre pedem mais, sempre querem mais. Nunca. E quando estamos satisfeitos, irmão, não tem esse negócio de procurar outra coisa.
É igual casamento, ó, e o evangelho é igual casamento. Jesus disse assim: há um mistério entre Cristo e a igreja, e o homem e a mulher. Pessoas que têm desvio de caráter nunca está satisfeito com o relacionamento. Não para com ninguém. E pode prestar atenção, só que não presta é o outro, ele presta. Isso é um desvio de caráter. Isso é consequência de uma vida afundada na imoralidade, na pornografia, na prostituição. Aí não consegue se firmar. Por quê? Porque o pecado destrói a mente. Acostumou a viver daquele jeito, um aqui e outro ali. E Deus está dizendo: ó, estou olhando isso aí, hein? Aí embaixo. Não, nós não estaremos clamando por mudança. Se estivermos satisfeitos, não estaremos buscando a coisa do nosso jeito. O povo de Israel adorou um bezerro de ouro fundido, olha só, em nome do Senhor. Arão disse: Moisés, em nome do Senhor eu derreti o ouro, pia para isso, e fiz um bezerro. Pior do que ser do mundo é usar o nome de Deus para fazer o que é errado e o que Deus disse que não quer. E está cheio de crente dentro das igrejas, inclusive em cima de altares. Ai, Rivaldo, mas isso aqui eu estou fazendo, eu orei, Deus não me incomodou. Já está, Deus não vai revelar o que já está escrito. E ainda faz em nome de Deus. Podia cair um raio na cabeça dele. Ainda faz usando o nome de Deus. Veja, Israel blasfema contra Deus. Êxodo 23, a Bíblia diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que tem no céu, nem embaixo da terra, nem debaixo das águas da terra, porque somente eu sou teu Deus e sou zeloso. A falsa adoração leva a um comportamento mundano e pecaminoso, porque quando eles derretem o bezerro de ouro, sabe o que eles fazem? Começam a tirar a roupa. A falsa adoração leva você a ter um comportamento pecaminoso. Quando você vê alguém, ninguém pode tocar em uma adoração, mas a expressão de adoração não pode escandalizar quem está participando do culto. Uma vez eu fui pregar numa igreja, uma bênção. De repente uma mulher estava lá no mistério, não sei o que aconteceu, que rasgou, mostrou os peitos da mulher. Eu disse: pode botar a mão que isso não é de Deus. Porque a adoração verdadeira, por mais que aos olhos de alguém muito religioso ache escandaloso, não traz vergonha, escândalo na igreja. Então o povo começa a tirar roupa, ficar nu e começa a beber. É outro problema. Olha, pastor, é porque Deus mandou eu fazer um negócio ali. Aí o caba vai. Aí chega lá, senta no meio de um bocado de gente. Vou tomar aqui um copinho de Montila misturado com Coca-Cola. Não, é porque eu tenho que estar aqui. Não foi Deus que mandou. Não use o nome de Deus para essas coisas. Deus não manda ninguém estar manchando, próximo de, querendo cometer pecado, denegrindo a imagem de alguém. Não bota o nome de Deus. Foi isso que Arão fez. Deus é espírito, e a Bíblia diz que os seus adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Em espírito, de acordo com a vontade do Espírito. E a Bíblia diz que a vontade do Espírito não é semelhante à vontade da carne. Eu não acredito em gente que dá lugar, que adora, lá fora não dá 2 minutos. Ai, uma vontade de tomar uma cerveja. Que adoração é essa? Que ao invés de te levar até uma comunhão com Deus, te leva justamente até um desejo contrário. Precisa ser tratado em espírito, em verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus. Pergunta para esse irmão que está do seu lado: quem realmente está do lado de Deus? Nós vimos até agora que são os que permanecem na verdade, os que estão satisfeitos com a verdade e os que falam a verdade. Quando Moisés confronta Arão,
Arão faz o quê? Culpa o povo. A função não era do povo, não. A função era dele, de botar ordem no povo e dizer ao povo como é que Deus queria que fosse feito. A verdade é que Arão não tinha coragem de dizer: a culpa é minha. Primeiro que errou fui eu, Moisés. Mas o que Arão disse? Que não recaia sobre mim a ira do Senhor, mas sobre o povo que tu conheces. Sim, conheço, eu sei quem é. Eu sei que não presta. Mas por que você não fez diferente? Quer culpar só o povo? Quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não brigam. A verdade é que Arão incentivou e colaborou com a vontade do povo. Em vez de falar a verdade, em vez de dizer para o povo: ó, irmão, nós temos um defeito. A gente não gosta de escutar a verdade. Eu também não gosto. Imagina, Érica tivesse vindo com uma roupa muito curta. A missionária iria dizer assim: meu irmão, você pode vir com uma roupa melhor. Se a pessoa não tem, a gente vai entender, né? É claro que vai entender. Mas dá para vir com roupa melhor. Ai, não vou mais não gostei não. A gente não gosta de escutar. A gente tem dificuldade de admitir erro. A gente tem dificuldade de admitir que está errado. Arão fez isso. Então esse é o pecado da liderança fraca, de líderes fracos, porque se recusa a aceitar a responsabilidade de dizer: Deus não vai aceitar desse jeito. Foi o que Arão fez. Para agradar, para ter o povo com ele, para ter muita gente do lado dele, ele ludibriou o que Deus disse e fez a vontade do povo. Não é falar a verdade com brutalidade. A Bíblia diz que nós devemos falar, Efésios 4:25, seguindo a verdade em amor. Em amor. Tem que ter um jeitinho de falar, mas não pode deixar de falar. Tem que ser dito, tem que ser falado. Não deve haver desonestidade, engano, tentativa de culpar os outros. Irmão, quando o negócio está difícil, está fedendo, assuma a sua responsabilidade, que Deus vai cuidar do resto. Eu peguei um caso lá em Mari, de um marido estava traindo a esposa. Aí eu descobri. Porque quando a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, é aquele que confessa. Ele não confessou não, eu queria descobrir, ele só veio admitir. Confessar é quando você fala que ninguém sabe. Sabe o que foi que eu fiz? Chamei ele, eu e Vinícius. Eu nunca falo sozinho, tem que ter uma testemunha. Ele disse: vai contar a tua. Ela vai me deixar, pastor. Eu disse: ela está coberta pela palavra. O errado é você, agora ela vai ter que saber. Se ela quiser te perdoar, aí é com ela. Aí você vai falar para ela. Você vai dizer onde foi, qual foi o dia, qual foi o lugar. Você vai falar para ela. Sabe por quê? Que não foi a primeira vez que você fez isso não. Foi o diabo. Aí ele começou a querer se demoniar na hora. Eu disse: frescura, nada de demônio. Escuta aqui que eu vou falar para você. Usei os textos e disse: você vai contar para ela. Ele contou, ela perdoou. Hoje está uma bênção. Mas tem que ter a verdade. A gente acha que a verdade vai destruir, que a pessoa não vai gostar, que a pessoa vai se afastar. Aí fica só escondendo, fica mentindo. Aí conta um pedacinho aqui, aí distorce ali. É pior. Vai feder depois. Sempre que fizermos algo errado, deve haver arrependimento e em seguida contar a verdade. Mateus 18:15 diz assim: se teu irmão pecar, vai tu e ele só. Se ele te ouvir, beleza. Se ele não ouvir, vai com 2 testemunhas. E se mesmo assim ele não ouvir, conta para a igreja. E se mesmo ele não ouvir, não dê mais a paz do Senhor. Considere-o como ímpio, como descrente. Não tenho coragem de fazer isso. Sabe por quê?
Porque a mentira é como câncer. A mentira e a prostituição são dois pecados. Se não cortar pela raiz, contamina os outros. Pergunta para esse irmão que está do seu lado: quem está do lado de Deus? Os que estão do lado de Deus são os que falam a verdade. Não tenha medo de dizer acerca de Jesus que é caminho, verdade e vida. Então, Rivaldo, quem está realmente do lado do Senhor? Os que são salvos pela verdade. Moisés implorou a Deus, no versículo 30, implorou a Deus pelos pecados do povo. Porque sabe o que acontecia naquela época, quando o povo adorava outro Deus? Morria todo mundo. Deus matava todo mundo. Aí Moisés implora a Deus pelos pecados do povo. Porque esse povo precisava ser salvo pela verdade. Era o chamado povo de Deus. O perdão dos pecados era a maior necessidade, como é para a gente hoje. Hoje também tem pessoas em nosso meio. Hoje também nós precisamos sermos salvos por essa verdade. Aí eu pergunto: será que a gente está salvo mesmo pela verdade? 1 Pedro 1,22 diz assim, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Somos salvos quando conhecemos a verdade. João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. Ela ensina que é preciso crer, confessar, se arrepender, dar o primeiro passo, ser batizado, para que o processo da santificação comece a operar na vida do que estava perdido. Atos 2,38, a Bíblia diz assim: respondeu Pedro: arrependei-vos cada um de vocês e sejam batizados para a remissão dos vossos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Qualquer outro caminho que não seja a verdade é um caminho falso. Não é a verdade e não vai te salvar. Pode continuar assistindo aqueles pregadores, só fala o que você gosta de ouvir. Quando você morrer, vai ter arrependido a sua vida todinha de ter feito isso. Pode continuar em igreja onde não há ensinamento da palavra. Pode continuar frequentando lugares onde Deus não está sendo verdadeiramente anunciado. Não, no final você vai se arrepender. É só pela verdade. Qualquer outro caminho é falso. Qualquer outro caminho vai te trazer problemas lá na frente. Qualquer outro caminho vai roubar o teu futuro. Qualquer outro caminho vai tirar a tua fé. Qualquer outro caminho vai impedir que as bênçãos de Deus alcancem a sua casa. Pergunta para esse irmão que está do seu lado: quem está do lado de Deus? Provérbios 14:12: há caminhos que parecem bom, mas no final são caminhos de morte. O caminho da verdade, a Bíblia diz que é um caminho estreito, mas é o caminho certo. Mateus 7,13, a Bíblia diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz para a vida, e poucos passam por ela. São duas portas. Caminho da verdade, ele tem duas portas, uma estreita e uma larga. São dois caminhos: o da vida e o da morte. São dois tipos de fruto que ele vai gerar: o bom e o podre.
dois tipos de pessoa: os que são sábios e os que são tolos. São duas fundações: a que é construído na rocha e o que é construído na areia. São duas casas: a que permanece de pé e a que é destruída para sempre. Quero dizer para você que Deus já sabe quando é que o maligno, quando é que o diabo vai se levantar contra a nossa vida com toda a sua fúria para nos destruir. Deus já sabe. Quem não sabe somos nós. Se estivermos no caminho estreito, na porta estreita, construindo nossa casa sobre a rocha, a Bíblia diz: e virão os ventos e as tempestades, mas a casa não se abalará, porque está construída com um alicerce firme. Não brinque. Não viva de todo jeito. Não pense que as suas atitudes não vai ter consequência. O inferno já traçou o plano contra a tua vida. As nuvens negras, os piores demônios, os príncipes do mundo espiritual já estão com correntes e guilhões prontos para lançar você e arrastar ao inferno, como um pescador arrasta um peixe. Há somente uma coisa que, quando esse dia chegar, impedirá você de ir para o mesmo lugar que os demônios estão: Cristo, a presença de Jesus. Será que nós estamos salvos pela verdade? Se você não está do lado da verdade, você não está do lado de Deus. Não importa o que você pense: eu não concordo. Tanto que eu não concordo. Mas o que está aqui não vai esperar você concordar ou não. Vai cumprir. A Bíblia diz que a palavra de Deus se cumprirá em todos os seus desígnios. Você acha que eu queria estar aqui? Eu com 27 anos, eu queria estar fazendo outra coisa. Mas eu tenho que viver o chamado. Tem pessoas que Deus chama para ser empresário. Tem pessoas que Deus chama para fazer qualquer coisa. Mas tem a gente que Deus chama para estar levando a sua mensagem. Não importa o que você diz, não importa o que você pense, não importa nem o que você sente. Eu estou sentindo, estou sentindo que é de Deus. Não, estou sentindo que é de Deus não. Está aqui, não quero nem saber o que você sente. Se está aqui, já era. Mas você pode fazer algo agora. Você pode tomar uma decisão agora. Você pode se decidir agora. Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa e o lugar da vida. A gente brinca. Eu estava vendo o testemunho de um médico. Olha a hora aí para mim. Eu estava vendo o testemunho de um médico. Me dê para cá, para eu acompanhar. Um médico cirurgião. E ele dizia que quando ele estava fazendo a cirurgia, que uma pessoa sem Deus morria, ele via um bicho entrando. Isso ele, um cirurgião. Não é uma pessoa, está dizendo isso porque não tem estudo. Que a gente tem o costume de julgar o povo que não tem estudo. Um cirurgião disse que entrava um bicho, pegava como se pegasse a alma da pessoa e arrastava. Que ele tem a visão. Eu não sei se vocês viram, quem me acompanha no WhatsApp, eu postei nos stories momentos de pessoas morrendo, que a câmera flagrou e não tinha ninguém. Tinha um jovem
que ele estava lá no celular. De repente ele começou a começar a dar tapa, a se esquivar, como se tivesse algo atacando ele. Daqui a pouco ele começou a se entortar, morreu de AVC. Teve um caso de uma mulher que estava na mesa do hospital e ela segurava na mesa, e o médico perguntando o que era, e ela se segurando, e ela não conseguia falar, a língua não tinha força para falar. A Bíblia diz que quando alguém que está com Deus morre, os anjos vêm, pega. E quando a pessoa sem Deus morre, vocês acham que vai vir quem? Sabe qual é o nosso problema? A gente é igual esse povo. A gente é igual esse povo. A gente se acha Deus. A gente pensa que a gente nunca vai morrer. Tá vendo eu aqui? Posso descer ali naquela escada, trupicar, bater a cabeça no chão e morrer. Ou então um mosquito desse tamanho, puf, morreu. A ciência diz que a probabilidade de você morrer é 10 elevado a 5. Todos os dias. De cada 100 coisas que acontecem, 99 é para tentar a tua vida. Mas sabe por que você não morre? Ele. Você saiu de casa, podia ter tido um tiro, podia ter morrido, doença no coração, o intestino, um escorpião mordeu. São infinitas coisas. Irmão, o diabo ele fica assim, ó. Vai ser aqui, vai ser ali, vou fazer assim, e vou botar aqui, eu vou mexer na moto, vou mexer no carro, vou mexer na bicicleta, vou mexer na saúde, vou tocar na carne, vou tirar um negócio, uma ripa que ele tirar da tua casa, cair na cabeça já era. Vou mexer numa infiltração, vou fazer um culto na energia. São tantas coisas que o diabo tem tentado, mas você chegou aqui. Sabe por quê? Porque foi Deus. Todo tempo foi a mão de Deus na sua vida. Sabe por que você já não morreu e o diabo não levou a tua vida? Porque Deus tem um propósito para você. Hoje você não entende, hoje você não consegue enxergar, mas Deus tem um plano que através de você o inferno será saqueado. E assim como Arão fez errado, Moisés chegou e colocou as coisas no lugar, assim também Deus requer de mim e requer de você. Bota no lugar o que está fora do lugar, coloca na verdade o que está na mentira. Aleluia. Tira o engano e faz o que é certo. E eu quero terminar fazendo uma pergunta nessa noite. Se você ainda não está do lado de Deus, eu vou pedir a Deus que te dê mais oportunidade. Mas eu não posso terminar o culto sem perguntar se tem alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor, ou se tem alguém nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus, mas hoje quer dar um passo de fé. Se tiver, você vai levantar a sua mão e nós vamos orar por você. Tem alguém nessa noite? Tem alguém nessa noite que precisa renovar a aliança? Tem alguém nessa noite que precisa entregar a vida para Jesus? Tem alguém nessa noite que ainda não deu o primeiro passo? Jesus está te chamando hoje. Jesus está chamando você hoje. A Bíblia diz: quando o Espírito Santo bater o teu coração, é contigo, é você, é para você. Vai lá. A Bíblia diz: não resista. Eu quero terminar o culto. Já preparou o louvor lá? Corra lá, prepara aí, deixa no ponto. Eu quero dizer aqui nessa noite: tem alguém para Jesus hoje? Tem alguém para aceitar Jesus hoje? Fica de pé no nome de Jesus. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Guarda essa palavra no teu coração. Guarda esta palavra no teu coração. Eu quero convidar você a segurar a mão desta pessoa que está do seu lado. Há alguém nessa noite que precisa de oração específica? Se tiver, pastor, eu preciso de uma oração. É uma urgência.
é algo que eu estou apresentando a Deus, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Tem alguém nessa noite precisando de uma oração? Vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Pode vir aqui na frente. Tem mais alguém que quer oração? Mais alguém? Vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Já soltou lá? Pode soltar aí. Pode soltar lá. Pode soltar o louvor. Enquanto o Davi vai cantar, nós vamos estar orando por você. Eu quero dizer para você que Deus está dando oportunidades a pessoas aqui. Então não canta não. Eu quero dizer aqui que Deus está dando oportunidade para pessoas aqui. Para quê, pastor? Para fazer o que é certo. Ô irmão, eu vim de Maria hoje com essa palavra no coração. Muda essa vida. Sai desse pecado. Sai desse relacionamento pecaminoso, fora da vontade de Deus. Toma uma atitude. Sai dessas amizades. O diabo está preparando algo. Sai logo. Deus está dizendo: corre logo. Sai logo, porque estou dando livramento a você. Vamos orar. Eu quero convidar a missionária Érica para estar orando. Enquanto isso, eu vou descer para impor as mãos. Feche seus olhos. Senhor Jesus, Pai, neste momento queremos apresentar cada pessoa que veio à frente do Teu altar. Queremos Te pedir agora, Senhor Jesus, que toda amarra do diabo, Senhor, toda seta de Satanás que veio a bater em retirada, o Teu povo veio aqui na frente, Pai, porque está precisando, sedento de oração, Senhor. Oh Pai, de libertação, de cura, de restauração, de forças para abandonar o pecado. Então nós Te pedimos agora, Senhor, Deus que liberta, Deus que trabalha, general de guerra, entra nesta guerra, entra nesta peleja, visita o Teu povo, atende o coração e o clamor do Teu povo, Senhor, que nesta noite veio ao Teu altar colocar e derramar o coração diante de Ti, vieram clamar por libertação, vieram clamar por cura, vieram clamar por restauração, vieram clamar por renovo. Então nós Te pedimos: opera, faz de novo, Pai, em nosso meio, opera sobre a vida dos Teus filhos, derrama, Pai, uma graça espiritual, uma força espiritual, Senhor. Dê forças espiritual ao Teu filho, Pai. Fortaleça o espírito do Teu filho, da Tua igreja, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, para continuar, Senhor, firmes. Oh Espírito Santo, para abandonar o pecado, Pai. Nós queremos a partir de agora decretar a falência de toda investida do inimigo. Oh Pai, aonde Satanás está armando, aonde Satanás está fazendo, oh Pai, a seta lançada pelo inimigo que vem a bater em retirada, Senhor, que venha sendo quebrado agora, Senhor. Quebra agora, trabalha com libertação, restaura, Senhor. Faz, ó Pai, no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja,
Senhor possa operar grande